Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Um ano novo leva a todos aqueles planos, a tudo o que a gente quer que seja diferente, não é mesmo? E nessa hora, sabe quem pode nos ensinar muito? O passado. E o bom de falar do que já deu certo aqui na Assembleia Legislativa, na política em geral, é a experiência e a vivência que os nossos entrevistados trazem. Olha, nessa bancada já ouvimos cada histórias principalmente de iniciativas que na época foram encaradas até como loucura e hoje são avanços, realidade. Um dia, um projeto de lei propôs a legalização da mudança de sexo para os transexuais, lá na Câmara dos Deputados, em Brasília. Fique com a gente para saber o desfecho dessa luta com o autor, o médico e advogado José de Castro Coimbra. Ele foi vereador em São José dos Campos, deputado federal por 3 mandatos e, claro, deputado estadual 2 vezes, numa delas eleito como constituinte. É um prazer receber o senhor aqui no Memórias. Muito obrigada pela presença. Eu fico muito feliz de estar aqui, até porque eu tenho as melhores lembranças dessa casa. Como você já colocou, eu fui vereador durante 9 anos em São José dos Campos, algumas vezes presidente da Câmara. Várias vezes. Invertendo um pouco a lógica, eu me elegi deputado federal antes de ser deputado estadual. E depois tive a oportunidade, durante 8 anos, de ser deputado estadual, de ser deputado constituinte, de ter sido escolhido pela minha bancada para representá-la no Poder Executivo, fui secretário de Administração do Estado. Então, eu sou feliz porque tudo deu certo para mim nessa vida. Olha, é um currículo enorme, cheio de coisa bacana para a gente contar. E eu escolhi para colocar na abertura essa questão do projeto de lei, porque eu acho muito bacana quando vocês sentam aqui e me contam que na época todo mundo achava uma loucura, achava uma ousadia muito grande do Congresso deliberar sobre mudança de sexo e alguém ter a coragem, o peito de levantar essa bandeira. Esse é um dos exemplos, né, deputado? Quando eu assumi a deputação, em 1979, um colega ilustre nosso, um cirurgião plástico muito conhecido, professor universitário, acabava de ser condenado a 2 anos de prisão porque ele havia feito uma cirurgia e tinha uma cirurgia de adaptação de sexo, a gente fala mudança ou adaptação, e alguém denunciou como se fosse uma lesão corporal culposa. Porque era ilegal. Porque era ilegal. E também tinha o aspecto ético. Esta cirurgia ainda não era admitida pelo Conselho Federal de Medicina e nem pelo Conselho Estadual de Medicina. Então, ele respondia a 2 processos, um ético junto ao Conselho e o outro criminal na Justiça Comum. E aí o senhor teve a ideia do projeto de lei. Quais foram as críticas que o senhor ouviu? Muitas. Olha, foi muito interessante, né? Porque quando a gente apresenta um projeto, esse projeto vai para as comissões, para que as comissões avaliem, né? Então, comissão de saúde, primeiro, comissão de justiça. Ora, eu estudei o problema do transexual, né? Tive que estudar, eu não podia só fazer um projeto e tive que defender o projeto numa assembleia onde estavam reunidos todos os presidentes de conselhos regionais de medicina do Brasil. Olha, foi uma experiência maravilhosa para mim, que estava estreando como deputado federal. No primeiro ano de mandato, eu apresentei esse projeto e ele tramitou, foi aprovado no Senado e o Figueiredo vetou. Mas naquela época eu imagino que deve ter sido Mas o resultado imediato foi que os conselhos de medicina entenderam a necessidade e deixou de ser infração ética. Pelo menos começaram a discutir o assunto mais seriamente. Exato, o assunto era sério, o assunto é importante. Você já imaginou você chegar num banco para pegar um talão de cheque, né?
e escrever lá Antônio da Silva, aí você apresenta a sua identidade, você está como Maria da Penha. É uma confusão danada, um sofrimento danado, um acidente de trânsito. Eu tinha depoimentos assim emocionantes de pessoas que se envolveram no acidente, a hora que mostrava a carteira de identidade, o cara fala, peraí, ô barbudo, você é Maria da Penha? Quando? Desde quando? O deputado, e naquela época tinha essa questão da bancada da religião, por exemplo, a bancada evangélica, que barrava projetos como esse, como tem hoje? Não tinha ainda. Nessa época não tinha, não. Então a questão da religião não chegava tanto? Não houve, né? Houve muito mais resistência quando eu apresentei projetos de planejamento familiar, que foi uma outra luta muito forte minha desde meu ingresso lá como deputado federal. E depois continuamos aqui como deputado estadual, e no meu retorno de 95 a 99, quantos anos passaram, conseguimos aprovar a lei do planejamento familiar. E essa história toda na política começou como? O senhor já era médico quando se candidatou a primeira vez ou não? Para vereador lá em São José? Eu já vou fazer 60 anos, já fiz 60 anos de medicina. Eu me formei em 54. Nós estamos em 2014. E como é que foi essa vontade de entrar para a política? Olha, eu acho que todo médico tem vontade de entrar na política. Ah, é? Eu acho, todo médico. Porque você, às vezes, se sente tão impotente para resolver uma coisa tão simples que você... E essa foi exatamente a explicação que eu tive que dar. Eu tinha uma clientela muito grande já na época e os meus adversários, naturalmente, diziam, vocês vão perder o médico e vai para ganhar um deputado lá em Brasília. Falei, olha, eu vou fazer medicina no atacado, vou fazer leis que beneficiam. E tive a felicidade de poder participar, espero que a gente possa contar isso aqui, de várias leis extremamente importantes para a saúde da população brasileira. Então, eu já tinha sido... você quer saber como é que eu fui ser vereador? Como é que o senhor entrou nessa aí de política? Pensou, já que eu trabalho com remédio, vamos lá remediar isso. Aí eu tenho até um pouquinho de vontade de esconder. Bom, eu sou de Mato Grosso do Sul, sou mato-grossense do Sul. Meu pai foi prefeito de uma cidadezinha pequena lá, então eu me acostumei um pouco com aquela ideia de que a gente pode ajudar as pessoas. Ele morreu, infelizmente, durante o mandato, ficou doente, teve muito pouco tempo de mandato, quase nada, mas aquilo foi ficando na minha cabeça. Eu falei, eu acho que, pelo que eu vi ele tentando fazer, eu achei que valia a pena a gente ter uma participação política. Eu nem digo mandato, mas uma participação política. Engajamento. Engajamento. Eu vim para São José em 1960. Quando eu me formei, fiz um concurso para aeronáutica, sou cirurgião aposentado da aeronáutica. Fui para Campo Grande, né, que é pertinho lá que é capital do meu estado. Fiquei lá servindo na base aérea de Campo Grande. Depois fui promovido a capitão e lá não havia vaga para capitão médico. Aí eu fui transferido para São José dos Campos. Depois de 3 anos em São José dos Campos, me ameaçaram veladamente de que eu seria transferido da cidade. Eu já tinha plantado novas raízes e tal, médico, puxa, tão complicado a gente chegar numa cidade, se enturmar. Depois mudar tudo. Depois mudar tudo. Aí coincidiu de um deputado, aqui dessa casa, deputado Benedito Matarazzo, a quem eu presto uma homenagem, me convidar para ser candidato a vereador. Falei, Matarazzo, tu faz 3 anos em São José. Não, tchê, mas você é muito conhecido, o pessoal gosta muito de você e tal. E eu terminei saindo candidato a vereador. Por qual partido? PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Aí é que está a encrenca. Por quê, meu Deus? Porque eu me elegi em 63, né? E o golpe militar foi em 64. E eu era vereador.
E eu fui eleito o mais votado na cidade. Eu tinha 3 anos da cidade, fui eleito o mais votado. Olha só! Aí, né, o pessoal ficou meio doido. Falou, o que aconteceu com esse cara aí, com esse índio aí que chega aqui e se elege? Aí o PTB já foi carimbado de comunista, né? Jangular, aquelas coisas todas. E aí eu terminei repetindo a vereança, fui de novo mais votado, segunda vez que fui candidato. E depois de 2 mandatos eu falei, ó, agora chega, já fiz a minha parte. E voltei só para a minha clínica. Até que em 1978, por falta de candidato, os caras foram bater lá na minha porta. Você tem que ser candidato a deputado. Peraí, deixa eu só fazer um parênteses. Nessa época que o senhor foi vereador, o senhor ficou 2 mandatos, né? 2 mandatos. E aí, em 69, no aniversário, né, entre aspas, de 5 anos do golpe, o senhor... Não, 69. 69. No aniversário, né, entre aspas, de 5 anos do golpe, o senhor estava lá. Estava vereador. Que aí o senhor trouxe um trechinho do discurso. Nós tínhamos um presidente da casa naquela época, uma pessoa maravilhosa, mas era medroso. E a sede da CGI, Comissão Geral de Investigação, o presidente da CGI era lá de São José dos Campos. Nós tivemos 4 vereadores cassados, nós tivemos o vice-prefeito cassado, nós tivemos o deputado estadual José Marcondes Pereira, que tinha sido prefeito, cassado, todos de São José. E o presidente da Câmara à época, ele era uma pessoa boníssima, mas era muito medroso. E acho que ele imaginou que fazer uma sessão para homenagear a Revolução ia limpar a barra. E o senhor não se conformou, né? E eu não conformei. E ele convocou, então eu achei que eu tinha que fazer um desabafo e fiz esse desabafo, que eu trouxe a ata da sessão aí para você ver. Subiu à tribuna e falou, vamos lá. Na tribuna, o senhor José de Castro Coimbra, que assim se manifestou. Senhor presidente e senhores vereadores, inicialmente acredito que eu deva lamentar a atitude do presidente de convocar para hoje uma sessão com a finalidade de exaltar os feitos da Revolução. Seria muito melhor, senhor presidente, que Vossa Excelência tivesse determinado bandeira a meio pau e luto nesta casa. Pois é. E aí vai, né? Enorme o discurso. Infelizmente não dá para a gente ler inteiro. Então, mas está disponível lá. Mas aí o senhor não sofreu nenhuma sanção, assim? Ninguém falou, mas gente, que maluco. Olha, depois eu descobri, né? Eu tenho uma capivara que eu consegui aí. Eu não tenho um órgão aí que dá tudo. Os antecedentes? Os antecedentes. Eu descobri que eu tinha uma enorme capivara. Porque como médico, veja bem, eu devo dizer a vocês que eu venho de uma família muito pobre. Meu pai era garimpeiro. Eu nasci na beira de um rio lá, né? E sempre coloquei na minha cabeça que eu tinha que, dentro do possível, atender aquela pobreza. Naquela época não havia SUS, não havia nenhuma assistência aos menos favorecidos. Que não podiam pagar um médico particular. Então, eu fundei uma sociedade de amigos de bairro, num bairro lá longe da cidade. E para fundar, para ter muita gente querendo ser sócio e tal, eu tive que abrir um consultório lá, onde eu ia atender uma vez por semana, de graça, para atender a população. E isso foi interpretado como atividade subversiva. Então, por causa disso, eu tenho aí uma ficha, como se eu fosse comunista. Foi fichado. Nunca li um livro de Marx, nunca vi nada de comunismo, nada disso, mas tenho... Mas o senhor era oposição. Eu era oposição, claro, eu era oposição ao que estava acontecendo. Até porque eu, como médico, eu era, na época, praticamente o único médico que concordava em ir atender aquele pessoal que tinha sido preso e torturado. Eu tinha certeza que tinha tortura, porque eu via o ouvido furado, eu via o cara todo espancado. Quando eles chegavam do navio, como é que chamava aquele navio que tinha aí, que prendia o pessoal? Não me lembro. Tinha um navio que ficava em Santos aí só para ser navio cadeia. Aí eles chegavam para... Quando eles voltavam, que jogavam eles lá no quintal deles, né, jogava na frente da casa, a família me chamava, doutor, vem cá, porque o fulano chegou aqui assim, todo quebrado, todo roxo, todo não sei o quê. Lá ia eu.
Então, eu não tinha dúvida de que a tortura corria solta. Eu não tinha dúvida. Deputado, eu preciso chamar um intervalo. Vamos começar então o próximo bloco falando dessa ida, né, já para Brasília, direto, Câmara dos Vereadores, direto Brasília. Isso. Daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias, não sai daí, até já.